Evangelhos revelam que Jesus foi rejeitado pela sua própria família, seus irmãos e irmãs, e também pelos seus conterrâneos, aqueles que moravam na mesma cidade em que ele cresceu, em Nazaré. Ele foi rejeitado e ele disse famosamente as seguintes palavras: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Ou seja, a sua própria casa, os seus parentes, a sua pátria não irão honrar aquele profeta. Os estranhos, sim, mas os familiares, não. Curioso isso, não é? É muito curioso, apesar de nós sabermos depois os irmãos de Jesus, como por exemplo Tiago, irmão de Jesus, se tornou um discípulo, se converteu, foi usado por Deus. E outros irmãos também creram em Jesus. Mas é curioso este relacionamento que nós temos com os nossos familiares e com as pessoas mais próximas. Porque o que Jesus passou, tudo que ele passou aqui, foi em substituição. Ou seja, ele passou por situações que todo ser humano passa e lidou com elas de forma exemplar, para que nós também aprendêssemos a lidar com as mesmas situações de forma eficaz. Então, todos nós passamos por isso. Quem aqui já não se sentiu desprestigiado, desprezado, desacreditado pela própria família? Quem aqui já não teve algum tipo de desprezo, desdém, comentário inferiorizante de um familiar que olhou com ar de superioridade e disse para você: quem você acha que você é? Quem você pensa que você é? Você não é nada. Não é verdade? Todos nós já passamos por isso. Nas melhores famílias, isso acontece também. E na família de Jesus não foi diferente. Com Maria, com José, com Jesus, com os irmãos de Jesus. Então, ele sofreu esta rejeição, esta incredulidade da parte deles. Somente mais tarde, depois de um tempo, quando Jesus fez tudo o que fez, e eles então, por provas e mais provas, viram quem era Jesus de fato, que eles vieram a acreditar nele. Então, o que a gente aprende disso? Primeiro, duas coisas, duas lições principais. Preste atenção, você que tem um relacionamento assim, um tanto difícil com um familiar seu, ou vários familiares. Há duas lições que nós aprendemos disso. Primeira lição: às vezes, diferente de Jesus, os nossos familiares nos rejeitam ou têm dificuldade de nos aceitar, criticam, e o relacionamento é um tanto assim difícil, estressante, não por culpa deles, mas por culpa nossa. Quando você se faz uma pessoa difícil, quando você se faz uma pessoa, por exemplo, do tipo que acha que toda a sua família é o universo e você é o sol, né? Você é o sol e a sua família tem que girar em torno de você. Todo mundo existe para te servir. É óbvio que você vai ser uma pessoa indesejável, uma pessoa arrogante, egoísta. Então você vai ter um relacionamento difícil com a sua família. Eles vão te rejeitar. Eles vão tentar te colocar no teu lugar. E isso é bom para você despertar, para você entender que você está sendo irrazoável, que você está sendo difícil, egoísta. É bom. Então muitas coisas que acontecem dentro da nossa casa são um feedback natural, uma reação natural a atitudes erradas que nós temos. Se você mente para os seus familiares, você vai romper relacionamentos. Se você machuca, magoa, você vai estressar a relação familiar. Se você se entrega aos vícios, não aprecia, você vive na mesma casa, mas você não
participa, não faz a sua parte, a sua parcela de contribuição, seja para não sujar, seja para ajudar a limpar, manter limpo, seja para contribuir financeiramente, se você pode contribuir, você divide aquele espaço com seus familiares e você não faz a sua parte, então você vai ter naturalmente uma família que vai pegar no teu pé, no mínimo. E isso não é culpa deles, isso é culpa sua. Então, aprenda isso. Este não foi o erro de Jesus. O erro de Jesus foi, aliás, não houve erro de Jesus. A situação de Jesus foi outra. A situação dele foi que ele não tinha erro algum. Ele não deu causa nenhuma para os seus familiares o desprezarem. Simplesmente pela familiaridade que eles tinham com ele, você pode imaginar, os irmãos de Jesus cresceram com ele, os contemporâneos de Jesus ali em Nazaré cresceram com ele, então viram Jesus menino, viram Jesus brincando, viram Jesus trabalhando, viram Jesus como uma pessoa qualquer, porque ele era um ser humano, ele estava aqui em carne e osso. Então essa familiaridade gerou o desdém, gerou o desprezo. Não, ele não filho de Deus? Não, ele é filho de Maria. Eu sei quem ele é. Profeta? Não, profeta é coisa nenhuma. Ele brincou comigo aqui, está querendo dar uma de profeta agora, mas não é nada disso. Então, esta familiaridade fez com que eles olhassem para Jesus de uma forma comum, sem nenhum erro da parte do Senhor Jesus. Então, muitas vezes acontece dentro da sua família de você sofrer esse desprezo natural, sofrer esses julgamentos, esses olhos altivos de pessoas que acham que você se acha, pessoas que acham que você está querendo aparecer, que você está querendo ser alguma coisa, que você acha que é melhor que os outros. As pessoas te julgam. E aí, como você vai agir? Como é que Jesus agiu naquela situação? Como que ele lidou com tudo aquilo? Ele foi para cima dos irmãos? Ele brigou com os irmãos? Ele ficou chateado, magoado? Não, o que ele fez? Ele continuou sendo Jesus. Ele continuou fazendo o trabalho dele. Foi para quem queria. Ele voltou lá em Nazaré, você pode ler isso no capítulo 6 de Marcos, você vê que ele chegou ali e começou a ensinar na sinagoga, começou a pregar. Mas por causa da incredulidade das pessoas naquela cidade, o texto diz que Jesus não pôde, não conseguiu fazer muitas coisas ali, por causa da incredulidade, que era tamanha da parte deles. Então, quando ele viu que havia incredulidade reinando, que eles não acreditavam nele, desprezavam a ele, o que ele fez? O texto diz: percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Quer dizer, Jesus então tomou outro caminho. Ele foi para quem queria. E você tem que ter esse entendimento que não adianta você retaliar, não adianta você dar o troco com a mesma moeda para o seu familiar. Eles te dão gelo, você dá gelo neles. Eles falam a palavra afiada, você troca duas afiadas. Não adianta você fazer isso. O que você tem que fazer é permanecer no certo, no que é justo. Faça o que é justo. Seu marido, sua esposa te maltrata, você não precisa maltratar de volta. É duro receber maltratos e tratar bem de volta? Alguém pode dizer que é duro. É duro porque a sua vontade carnal é dar na cara da pessoa. É a vontade carnal. Então, é duro, entre aspas, porque você tem que suprimir essa sua vontade carnal. Mas, por outro lado, é mais fácil do que você dar na cara. Porque se você der na cara do outro, aí o outro vai querer dar duas na sua cara. Aí que vai ser duro. Aí que vai ser muito mais duro, muito mais difícil. Então, na verdade, não é tão duro assim. É inteligente você permanecer no certo, na justiça, fazendo o que é correto, ao invés de retaliar na mesma moeda para os seus familiares e amigos que te tratam dessa forma. Então você tem que pegar esse exemplo do Senhor Jesus. Você está sendo tratado de forma injusta? Trate com justiça. Você está sendo criticado? Não critique de volta. Não faça pirraça.
Você foi traído, traída, não vai lá e trai também só para dar o troco. Que atitude é essa, por sinal? Eu nunca entendi pessoas que fazem isso. Ah, ele me traiu, então eu vou trair também para ele sentir. Você está se diminuindo, você está se deitando contra a pessoa para dar o troco para o teu marido, para a tua esposa. Ora, onde foi o seu respeito próprio? Para onde foi o seu senso de dignidade? Quer dizer, você se fez igual ou pior. Então, quando a gente quer mudar a situação do desprezo, dos maus tratos das pessoas, não é se humilhando para elas e nem tampouco se exaltando sobre elas, nem dando troco do que elas fazem com a mesma moeda, que nós vamos mudar essa situação. É simplesmente fazendo o que é certo. Quer eles nos apreciem ou não, vamos fazer o que é certo. Se você é reconhecido entre os seus próximos, ótimo, não deixe isso encher seu coração de vaidade, de orgulho. Se você não é reconhecido pelos seus familiares e pessoas próximas, elas olham para você com olhos altivos, olhos julgadores, não tome isso contra elas no seu coração. Guarde o seu coração, continue fazendo o que é certo, porque, dado o seu devido tempo, a sua história, o seu comportamento ilibado é que vai defender você diante dessas pessoas. E elas é que vão, mais tarde, dizer assim, poxa, eu é que fui injusto com ele. Sem te conhecer, na minha vida não via uma razão de ser. Por muitos caminhos eu tentei me socorrer, mas não pude entender quanto errei. Quando te encontrei, vi que achei na vida um verdadeiro rei. Todas as honras e louvores eu te dei, a minha vida eu recuperei. Agora vou cantar o teu nome. Estou aqui, Senhor, minha vida é como a tua luz, e nada nesse mundo vai separar meus braços desse teu amor. E tudo vai mudar, a vida vai mudar, pra quem te encontrar, Jesus. Quando te encontrei, vi que achei a vida um verdadeiro rei. Todas as honras e louvores eu te dei, a minha vida eu recuperei. Agora vou cantar o teu nome.
Pela primeira vez em sua vida, Jacó se viu sozinho. E somente quando colocou a cabeça na pedra que fez como travesseiro, viu que precisava depender de Deus, pois a única porta capaz de reverter aquela situação era a porta do céu, aberta sobre a sua vida. Naquele momento de dificuldade, fez um voto com Deus, um compromisso, derramando azeite sobre a pedra que ergueu como altar. Se o Senhor for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu tornar a casa do meu pai em paz, o Senhor me será por Deus. E a pedra que coloquei por coluna será a casa do Senhor. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Foi ali, em Betel, que Jacó começou uma nova história. Neste momento de crise, incerteza e insegurança, somente os que empenham a sua palavra com Deus é que têm a porta dos céus aberta sobre eles. Neste domingo, 6 de junho, a primeira unção sobre os fiéis, com um azeite abençoado em Betel. Às 7, 9h30 e 18h, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Saí com uma dívida de 120 mil. Eu não tinha condições de pagar. Eu decidi dissolução da sociedade. Meu nome é Carol Lopes, eu sou empresária no ramo da beleza. Antes de chegar à Igreja Universal, eu já trabalhava no ramo da beleza, mas eu era funcionária de um salão. Eu já tinha uma cartela de clientes, eu já tinha feito vários cursos, já estava desenvolvendo nessa área. Porém, eu não via acontecer. Eu não conseguia conquistar uma casa, eu não conseguia conquistar um carro, eu não tinha crédito no mercado. Um carro que eu tinha na época, eu conquistei porque eu usei o nome de uma outra pessoa, porque o meu nome nunca era aceito. Chegava nos bancos e não tinha crédito. Eu buscava prosperar, mas eu não conseguia prosperar, não conseguia ver o fruto do meu trabalho. Além da minha vida financeira, né, que eu não conseguia conquistar, eu tinha também acabado de sair de um relacionamento, um noivado, que durou 4 anos. E desse relacionamento eu saí com uma dívida de 120 mil. Então eu tive que arcar com essa dívida. E foi assim que eu cheguei. E quando eu cheguei, eu ouvi o bispo falando sobre o dízimo, né? E aí que eu fui começar a entender a questão da fidelidade, das primícias, de você ter essa parceria, esse pacto com Deus. Lembro que era um dízimo, na época, uns R$350, né? Então, naquele mês, eu não paguei a dívida, né, que eu tinha, o compromisso que eu tinha dos 120 mil, né, que era mensalmente, né, que tinha que fazer o pagamento. Eu não fiz. Daí em diante, as coisas já foram mudando, né? No segundo mês, eu já consegui organizar, a dívida já começou a ser paga, né? No caso, eu paguei já de um mês, já paguei o outro também, eu não fiquei mais atrasando. E Deus foi dando direção. O dinheiro que eu não via, que chegava nas minhas mãos e, né, antigamente, antes do dízimo, eu não conseguia ver para onde que estava indo, começou a aparecer. Então, consegui organizar a minha vida a partir de então. Tudo eu coloquei Deus em primeiro lugar, inclusive na minha vida amorosa, onde na igreja também eu conheci o meu marido, o Glauber. Meu nome é Glauber Menezes. Eu cheguei na Igreja Universal por intermédio do convite da minha mãe. Então, por esse convite feito, né, eu tinha muito maus olhos em se tratar de Igreja Universal, Bispo Macedo. Toda vez que ela me chamava, me convidava para ir, eu sempre dizia que já vai para a Igreja dos Ladrões, né? Então, eu tinha um preconceito muito grande com a igreja, eu não aceitava, dentro de mim eu tinha uma revolta, mesmo sofrendo de depressão, mesmo sofrendo síndromes do pânico. E aí foi aí que eu decidi realmente participar numa reunião, porque eu já não aguentava tanto sofrimento. E numa dessas reuniões o bispo falou sobre o dízimo, como nós devíamos proceder para se tornar um dizimista fiel, e eu prontamente, em meio ao sofrimento, a meio às dores, no meu processo de libertação, né, eu não tive resistência, eu obedeci, me tornei dizimista fiel. Naquele momento, comecei a devolver as primícias, apesar de dizimar de moedas.
Eu lembro que o meu dízimo foram 2 moedas, o meu primeiro dízimo. Mas a partir daí a minha vida começou a mudar, né? Eu fui liberto, fiquei livre da depressão, né? Logo em seguida batizei nas águas, tive o batismo com o Espírito Santo e logo então eu conheci a minha esposa. E juntos nós começamos a desenvolver muito mais a empresa. Todas as áreas da nossa vida foi transformada. Vida amorosa, eu tinha uma vida amorosa frustrada. Hoje eu tenho um casamento abençoado, um casamento que só me traz alegria, né? Onde tem a fidelidade. Conquistamos outros bens, casa, terrenos em condomínio fechado. Hoje a gente viaja para onde a gente quer, a gente programa a nossa viagem. Antigamente eu não conseguia comprar um carro, que tinha que pedir um nome emprestado para comprar um carro. Hoje a gente compra o nosso carro à vista, um carro importado. Todos esses momentos, em todos esses períodos dessa caminhada que nós passamos, se não tivéssemos o Espírito Santo, a gente não ia conseguir vencer. Hoje o nosso maior tesouro realmente é ter o Espírito Santo, é ter a paz, é ter o próprio Deus dentro da gente. E o melhor, né? Ter alegria, ter uma vida completa, uma vida de prosperidade completa, inclusive vida espiritual. Nós estamos vivendo agora esta fé de mudar a história pelo poder do voto, o poder da palavra. E assim como aconteceu com este casal, vai acontecer com quem crê. Quem crer como eles creram. Saíram da vergonha, da desgraça, da miséria, estão sendo abençoados e honrados. Hoje, na terapia do amor, é dia de voto, é dia de cumprimento de votos. Nós vamos ter milhares de pessoas casando, casais, trocando votos diante do altar e outros cumprindo seus votos no altar, na fé de Jacó, na fé de Betel, a casa de Deus, a porta dos céus. E nós vamos falar também sobre o tema como romper as bagagens, como que a vida amorosa das pessoas começa antes delas nascerem. Você vai ver agora a história do Pedro e da Antônia. Veja como o passado deles, a árvore de onde eles saíram, afetou a vida amorosa dos dois. Preste atenção. Bom, eu, quando tinha 6, 7 anos de idade, eu vi meu pai, né, traindo a minha mãe. Eu vi meu pai colocando a faca na goela da minha mãe, entendeu? Então, não, palavra certa, muita desgraça que eu vi do meu pai fazer com minha mãe, né? E a gente foi crescendo, e eu crescendo olhando aquilo lá, e coloquei para mim, não, isso não vai ser para minha vida, isso eu não vou fazer, não vou cometer esse erro, né? Mas no meu primeiro relacionamento, meu primeiro casamento, que eu demorei, fiquei com minha ex-esposa 16 anos, e 16 anos, bispo, foi de traição. Traição e diamante. Não cheguei a agredir, eu não bebia, mas traía direto, final de semana. E como que você reconciliava o que você disse aí, que você viu que o seu pai fez e não queria fazer, e aí quando você foi enxergar a si mesmo, você estava fazendo a mesma coisa? Então, bispo, eu me esforçava para não ser o que meu pai era, né? Mas na minha vida foi aparecendo as oportunidades, né? E você, Antônia, você também tinha esse problema de heranças malditas na sua família? Isso, nós tivemos também, eu tive quando eu era criança, né? Meus pais também. Meu pai traiu minha mãe também, teve amante e teve a separação também. Mas eu nunca imaginei que um dia, quando eu casasse, um sonho de adolescente é um casamento feliz, né? Então, jamais eu ia imaginar que eu ia passar pela mesma situação que a minha mãe passou. Vim para São Paulo e conheci o Pedrinho. Ele já tinha acabado aquele casamento? Já. E aí vocês se uniram? Isso. Como é que foi, então? A única coisa boa que eu fiz no meu primeiro casamento foi separar dela, para não fazer ela sofrer mais. Foi a única coisa que eu fiz boa, né? E depois, separado, eu conheci a Leide. E quando eu vi a Leide, falei, ali para mim é tudo. Se eu tiver aquela mulher, eu não preciso de mulher mais nenhuma. Então, poxa, o homem que eu era antes, eu olhava o corpo e a boniteza. Então, se eu via ela na rua, se eu conquistar aquela mulher, eu não preciso de mulher nenhuma. E levei muitos não dela, tentava conquistar ela, não, até que um dia ela aceitou. De novo, comecei a trair e por incrível que pareça, que eu não acredito até hoje, fiquei com um amante 2 anos, com a pessoa que eu mais amava aqui. Como é que foi para você? Como é que você lidou com isso? Não vou falar para as pessoas que quando a gente descobre a traição, é 1000 maravilhas, não. É uma dor imensa, porque dói na alma. Quem foi traído sabe essa dor que eu estou falando.
Mas imediatamente o que eu fiz quando eu descobri a traição? Eu me ajoelhei e pedi ajuda para Deus. Eu falei, meu Deus, eu não quero meu casamento destruído. Me ajuda. Pedi ajuda para Deus. E eu orei naquele momento. E quando eu me levantei, lógico, quando eu estava orando para Deus, dentro de mim estava falando, não, quando ele entrar naquela porta, eu vou acabar com ele dentro de mim. Mas eu continuei orando. Que eu me levantei, que foi na hora que ele entrou. Quando eu me levantei, eu falei assim, já era outra pessoa, não tinha mais nada. Então, assim, eu já estava pronta. Eu falei assim, eu te perdoo. Eu já descobri, eu sei que você me traiu. E simplesmente eu te perdoo. E eu vou lutar por nós dois. Poxa, eu achei que a mulher ia me bater. Achei que a mulher ia pra cima de mim, fazer escândalo e tudo. Não, pediu Ia só para me separar de você e te deixar. separar, pediu Pra só para ficar me com a amante. pediu para me sentar e ligar para a amante só. Liga para ela que você não vai querer mais nada com ela e que a gente vai seguir com o nosso casamento. Ah, teve condições, né? Aí, quando que mudou? Quando que foi? Você continuou lutando sozinha? Continuei lutando sozinho, vinha na palestra, comecei a colocar em prática. Eu já não via mais ele, eu não tinha ódio dele, nem raiva, nada disso. Eu comecei a tratar ele melhor do que eu fazia. E ele viu aquilo, ele falou assim, olha, hoje à noite eu vou com você nessa palestra aí. Aí eu falei assim, ele achou que eu ia, né, ficar feliz, mas eu estava feliz dentro de mim. Mas eu falei assim, poxa, que legal. Então, e eu tinha ainda a cara de pau de deixar ela na igreja e correr para casa para teclar com a amante. Eu só falava para a amante, só tem 1 hora para teclar com você, que é a hora que ela sai da igreja. E aí eu despedia dela rapidinho pelo WhatsApp, tchau, tchau, apagava todas as mensagens e corria para pegar ela. Depois que ela descobriu da traição tudo, né, que eu resolvi, aí liguei realmente, de fato, para a amante e falei que eu ia dar uma chance para o meu casamento, que eu ia tentar fazer isso, que era o mínimo que eu podia fazer para uma mulher que eu amei tanto e não podia acabar assim. E ia na terapia com ela, nas palestras, comecei a colocar em prática tudo como Deus falava. E aí está aí o que nós estamos hoje. Aquele amor de volta voltou com tudo, né, meu amor? Sim. E nós fazemos tudo junto agora, né? Tá ligado? Deus abençoe vocês. Amém? Voltou com tudo. É o poder transformador da palavra, do amor inteligente na terapia do amor. Hoje, às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão e em todas as localidades da Universal, na terapia do amor, nós estaremos falando do amor inteligente e rompendo essas maldições hereditárias. Compareça, esteja com a gente aqui, 8 da noite, no Templo de Salomão. Cristiano e eu esperamos por você.